Olá! Hoje a gente vai mergulhar no universo que, olha, tá literalmente debaixo dos nossos pés, mas que a gente quase não conhece. Se prepare para descobrir o mundo oculto e, de verdade, surpreendente da vida que existe no solo. Para começar, eu te faço uma pergunta. Qual você diria que é o lugar com a maior biodiversidade do nosso planeta? Bom, muita gente ia chutar a floresta amazônica, talvez os recifes de coral. E não tá errado, são lugares incrivelmente ricos. Mas a resposta certa é ainda mais próxima e surpreendente. Pois é, a resposta é o solo. É isso mesmo. Essa camada que a gente costuma chamar só de terra, na verdade, é um dos habitats mais ricos e complexos que existem, fervilhando de vida. Não é só sujeira, não. É uma verdadeira metrópole viva. Então, como é que funciona essa metrópole subterrânea? Vamos começar agora a nossa jornada para conhecer quem são os seus habitantes e entender um pouco de como eles vivem. Para a gente conseguir entender essa população imensa, os cientistas organizam tudo por tamanho. A gente começa com a microfauna, que é praticamente invisível ao olho nu. Depois vem a mesofauna, que já inclui uns insetos bem pequenos. Aumentando a escala, a gente chega na macrofauna, onde estão as famosas minhocas. E lá no topo, a megafauna, os gigantes do subsolo, que podem incluir até pequenos vertebrados. Cada um desses grupos tem um papel fundamental nesse universo. Mas, nem todos esses animais têm a mesma relação com o solo. Alguns são só, digamos, visitantes temporários, que usam o solo como um abrigo. Outros já passam uma fase bem importante da vida ali, como muitas larvas de insetos. E tem também aqueles que entram e saem periodicamente. Agora, o grupo mais fascinante mesmo são os geobiontes. Eles são os cidadãos permanentes, tão adaptados a essa vida subterrânea que simplesmente não sobrevivem aqui na superfície. Ok, mas o que exatamente essa comunidade toda faz lá embaixo? Eles não estão ali à toa, viu? São verdadeiros engenheiros invisíveis fazendo trabalhos que são vitais para a saúde do nosso planeta. O motor de todo esse sistema é o que a gente chama de cadeia alimentar de detritos. Para simplificar, pensa nisso como o maior programa de reciclagem da natureza. Tudo que morre na superfície, folhas, galhos, animais, vira comida para essa comunidade do solo. É um ciclo constante de vida, morte e renovação. E para a gente entender essas funções na prática, vamos focar no jogador mais valioso, o MVP desse time. A minhoca. Ela é um exemplo perfeito de como essa fauna do solo trabalha a nosso favor. E o trabalho delas é uma coisa gigantesca. Numa floresta de clima temperado, por exemplo, minhocas e outros organismos parecidos conseguem processar 250 gramas de matéria orgânica por metro quadrado todo ano. É uma quantidade impressionante de material sendo reciclado o tempo todo. Olha, o currículo da minhoca é de cair o queixo. Elas são como engenheiras civis e nutricionistas do solo, tudo ao mesmo tempo. Os túneis que elas cavam aumentam a areação e a porosidade do solo em até 30%, o que ajuda a água a circular melhor. Elas misturam a matéria orgânica e o cocô delas, o famoso humus, é um super fertilizante natural. E até quando morrem, seus corpos enriquecem o solo com nitrogênio. Mas, infelizmente, todo esse trabalho vital está sob ameaça. A atividade humana, hoje em dia, exerce uma pressão enorme sobre esse ecossistema, colocando em risco toda essa estrutura complexa. Vamos entender como isso acontece. Esse contraste aqui, visualiza o problema perfeitamente. De um lado, a gente tem um ecossistema natural que se regula sozinho, com uma biodiversidade altíssima. Do outro, um sistema agrícola intensivo que depende de intervenção humana o tempo todo e tem uma comunidade biológica muito mais simples e frágil. É justamente essa simplificação que representa a maior ameaça. E as ameaças são muitas. O desmatamento e a urbanização simplesmente destroem o habitat dessa vida. A agricultura intensiva, com aração constante e o uso de pesticidas, perturba e envenenam esse ambiente. A compactação causada por máquinas pesadas esmaga os espaços onde esses animais vivem e a poluição e a erosão acabam de degradar a qualidade do solo, tirando o alimento e o abrigo deles. Mas, em meio a isso tudo, como é que a gente pode medir o impacto real dessas ameaças? A boa notícia é que os próprios habitantes do solo podem nos dar a resposta. Eles funcionam como um tipo de controle de qualidade natural, indicando para a gente a saúde de um ecossistema. O nome técnico para isso é bioindicação. A ideia, no fundo, é bem simples. A composição da comunidade de animais em um certo solo reflete diretamente a saúde daquele ambiente. Se as condições pioram, os organismos mais sensíveis somem. E isso é um sinal de alerta claríssimo para nós.
Uma ferramenta que os cientistas usam para isso é o índice QBSA. Basicamente, ele dá uma nota baseada nos tipos de bichinhos que são encontrados ali. Quanto mais adaptados à vida no solo, maior a nota. E os resultados são gritantes. Uma floresta pode ter um índice acima de 200, uma pastagem por volta de 175. Agora, uma área de cultivo intensivo, como milho e trigo, muitas vezes fica com menos de 100. O gráfico mostra essa queda de um jeito que não deixa dúvidas. Diante de tudo isso, a gente chega na questão fundamental. Tá, mas por que isso tudo realmente importa? A resposta é simples. Proteger esse mundo subterrâneo é, na verdade, proteger o nosso próprio mundo. A resposta é muito direta. A fauna do solo é o motor por trás dos processos que nos dão comida, água limpa e até um clima estável. Eles são a base de tudo. Sem o trabalho incansável deles, a vida aqui na superfície, incluindo a nossa, seria simplesmente impossível. E tem uma citação da pesquisa que resume o problema de um jeito perfeito. A vida dentro do solo está escondida e, por isso, muitas vezes sofre por estar longe da vista, longe do coração. É exatamente isso. Por não vermos, a gente acaba esquecendo da importância fundamental que eles têm. E assim, a gente termina com uma reflexão. Nós construímos o nosso mundo, literalmente, em cima do mundo deles. Eles são a nossa fundação. A pergunta que fica no ar é: será que estamos fazendo o suficiente para proteger essa fundação? Fica aí o pensamento.